Olá! Olá, eu sou Júlia Nogueira e esse é o primeiro Plantão Enem ao vivo. A partir de hoje, todo sábado às 10 da manhã, estaremos aqui na companhia de 3 professores discutindo as matérias do Enem. Não vai dar para falar de todos os assuntos do Enem, mas aqui você vai ver temas importantes e as dificuldades que mais pegam na hora do exame. E para ajudar a gente, o Rafa vai estar aqui ao lado, ligado em você que está nos assistindo. É isso aí, gente. Você pode tirar as suas dúvidas ligando no 31-3209-0089 ou então passando um e-mail para a gente para plantãoenem@redminas.mg.gov.br. Não deixe de participar. A cada programa, professores de 3 matérias responderão às suas perguntas. E hoje estamos aqui com o Eliano Freitas, professor de Geografia, Geraldo Elvio, professor de Sociologia, e Simone Calil, professora de História. Bem, gente, então vamos começar a falar do Enem, né? Geraldo Elvio, por favor, Sociologia é uma matéria que vai cair pela primeira vez no Enem. Como se preparar para essa prova? Como você acha que os conhecimentos de Sociologia serão avaliados no Enem? Então, por ser exatamente a primeira vez, né? Obviamente que a gente ainda não tem uma tradição, né, uma experiência acumulada, né, com relação à prova, às questões de sociologia, mas a gente tem algumas referências, né, além da própria matriz expressa no próprio Enem, né, porque a gente tem as orientações curriculares nacionais. Aqui em Minas a gente tem o currículo, conteúdo básico comum da Secretaria de Educação, né, que nos dá um parâmetro, né, para a gente imaginar o que pode cair nas provas do Enem referente à sociologia. O que a gente tem como questão mais geral, né, é que a prova, as questões de sociologia devem estar preocupadas com o cotidiano das pessoas, né? A vida que elas levam cotidianamente, né? Inseridas nas suas instituições, né? Na escola, na família, etc. Mas tentando problematizar isso no sentido de fazer com que as pessoas tenham uma visão crítica dessa vida cotidiana, né? E o que significaria uma visão crítica da vida cotidiana? Isso nos remeteria ao próprio projeto da sociologia no nível médio, que tem a ver com o que a gente chama um processo de desnaturalização. E o que seria isso? Seria o seguinte: nós, vivendo a nossa vida cotidiana, nós temos a tendência de acharmos que aquela percepção que nós temos, a partir da nossa cultura, a partir do nosso grupo, da nossa família, da nossa religião, etc., nós temos uma tendência de julgar, de achar que a forma como nós enxergamos o mundo, aquela é a forma natural, aquilo representa o natural das coisas. Quando nós sabemos que o mundo da cultura não é o mundo da natureza, não é o natural das coisas, né? Ela é socialmente construída e, portanto, ela tem que ser entendida assim. Fazer as pessoas perceberem isso é o que nós chamamos de processo de desnaturalização e que dá o sentido crítico exatamente à sociologia. E para que, com essa visão crítica, as pessoas possam viver plenamente a sua cidadania. Então, dentro desse contexto maior, é que nós teremos que entender como é que podem surgir as questões relacionadas àqueles objetos de conhecimentos que estão definidos ali no Enem, né? Tal como a questão de diversidade cultural, a questão de relações raciais, a questão da cidadania, da democracia e etc. Ok. Bem, são vários conteúdos em sociologia e a gente escolheu um tema para o nosso debate para a gente poder continuar aqui. Vamos lá? Vamos mostrar um vídeo e a gente volta a conversar.
pouco tempo, as atenções de todo o mundo se voltaram para a Inglaterra quando houve violentas manifestações de rua realizadas principalmente por jovens de bairros de imigrantes. Ao mesmo tempo, na Líbia, se viam lutas sangrentas entre tropas leais ao ditador Muammar Gaddafi e insurgentes armados com apoio bélico de forças da OTAN e da ONU. O que há em comum entre as manifestações juvenis na Inglaterra e a guerra civil na Líbia? São duas conjunturas bem diferentes. Enquanto a Inglaterra sempre foi um modelo, a Líbia ainda está engatinhando na luta pela garantia da cidadania de seu povo e de seus direitos civis, como a liberdade de pensamento e de expressão, seus direitos sociais, como educação, saúde, moradia, trabalho, e seus direitos políticos, como eleger e ser eleito livremente. A Inglaterra foi pioneira em séculos na garantia desses direitos e a Líbia está vivendo um momento histórico em que todos esses direitos se colocam em pauta em caráter de urgência. O curioso é que em ambas as situações, as manifestações acabam por nos lembrar que a democracia não é algo estático, mas um processo interminável de novas conquistas. Quem poderia imaginar que em pleno século XXI, os insurgentes na Inglaterra, tanto quanto na Líbia, estariam lutando por direitos não garantidos ainda? As manifestações escancararam ao mundo que, para uma parcela da população inglesa, a de imigrantes e seus filhos, há carência de certos direitos, como, por exemplo, o de igualdade de identidade étnica. Vimos que o preconceito e a discriminação na Inglaterra são flagrantes e oportunidades e esperanças de vida melhor não são iguais para todos. Bem, a gente acabou de ver esse vídeo de sociologia, então eu queria perguntar ao professor Geraldo Elvio, esses protestos na Inglaterra e a guerra na Líbia são assuntos bem atuais, né? Em que o aluno tem que ficar atento dentro dessas questões para se sair bem no Enem? Então, eu acho que as questões da atualidade, elas têm que também serem pensadas no seu contexto histórico, né? O que a gente viu ali? Quer dizer, o vídeo enfatiza bem, né, que são contextos claramente muito diferenciados, né, da Inglaterra e da Líbia. Mas a pergunta que se fez ali, quer dizer, o que eles têm em comum? A gente poderia dizer, de forma muito resumida, né, que é a luta por novos direitos. Quer dizer, e aí, o que se explicita ali é a tradução do pensamento de um sociólogo inglês chamado Marshall, que distinguiu, para a gente entender bem o processo da relação de democracia com direitos e etc., distinguiu aqueles três tipos de direitos: direitos civis, direitos políticos e direitos sociais. E cada sociedade vive de forma diferenciada a aproximação maior ou menor com o ideal em relação a esses direitos. Mas mais do que isso, quer dizer, historicamente, a cada momento surgem novos direitos, né? Claro. Então, o que é novo hoje na Líbia, para boa parte da população inglesa já não é novo em termos de luta por direitos. Mas mesmo na Inglaterra, quer dizer, o exemplo que foi dado aí no vídeo, né? Uma questão de igualdade em relação às identidades étnicas, é uma coisa que está posta na Inglaterra hoje, né? E que as pessoas têm que lutar por esse direito. Ficou muito flagrante, né, nessas manifestações todas, por exemplo, o papel da internet. Né? Quer dizer, hoje você tem uma relação muito interessante da democracia com a internet, porque ao mesmo tempo que é um novo direito, né, que se fala já de um direito de inclusão digital, etc., esse direito ele vem reforçar exatamente a democracia, que ficou flagrante nessas manifestações na Inglaterra e na Líbia também. Né? A gente está falando aqui de sociologia, mas percebe-se que a gente está falando também de história. Claro. Vou pedir a contribuição da professora Simone. Eu acho que uma coisa importante da gente perceber é que essas três dimensões que o professor Elvio falou, né, dos direitos civis, dos direitos políticos, dos direitos sociais, elas não necessariamente estão juntas o tempo todo. Elas são
Eu posso haver, por exemplo, um momento que eu tenho direitos políticos garantidos, sem ter direitos sociais garantidos. Eu posso ter momentos também, por exemplo, que eu tenho direitos civis garantidos e eu não tenho os direitos políticos garantidos. Né? E o contrário, ele é mais complicado, eu ter os direitos políticos sem ter os direitos civis. Porque aí eu não vou ter liberdade de expressão, eu não vou ter liberdade, eu não vou ter acesso à informação geral. E isso são coisas importantes para a democracia, para exercer esses direitos políticos, né? Então, ao longo do processo histórico aí, a gente tem que pensar também, tentar identificar que dimensão que está predominando, que dimensão que ainda está engatinhando, as lutas sociais, elas estão visando quais desses direitos. Eu acho que é um exercício bom da gente fazer. Com certeza. E acho que uma coisa que também deve ser observada é que não há uma linearidade, não é um cumprimento de etapas, né? Que hoje a gente está num patamar e amanhã a gente estará em outro patamar, como as sociedades europeias, por exemplo, né? Os países europeus. Vamos pegar o exemplo de um dos direitos, o acesso ao saneamento no Brasil. Avançou-se muito, né, nos últimos anos esse direito. Entretanto, do ponto de vista espacial, não dá para a gente pensar que é homogêneo, que o acesso ao saneamento básico é homogêneo. A gente tem bastantes diferenciações dentro do próprio território brasileiro, né, o que dirá à escala mundial. Então, essas contradições, né, e é algo que sempre é fruto da luta de classes, é sempre fruto da luta. O que a gente vê, por exemplo, na Inglaterra agora, já vivemos, já vimos, já conhecemos da história de momentos anteriores, né, desde a primeira Revolução Industrial, e que chega à manutenção, à necessidade de reconquista desses direitos que estão sendo perdidos desde o projeto neoliberal que foi sendo desenvolvido na Inglaterra, principalmente. Ok. Bem, Rafael, já tem alguma pergunta de telespectador aí pra gente? Temos, as perguntas estão chegando, Júlia. Professor Elvio e demais professores, o Flávio, de Sete Lagoas, quer saber o seguinte: o que significa o estado de bem-estar? E porque ele está estudando esse assunto e pergunta se já temos um estado de bem-estar aqui no Brasil. Flávio, né? Flávio. Bem, Flávio, essa é uma questão muito pertinente que diz respeito à temática já discutida, né? Na realidade, esse chamado estado de bem-estar social, ele é o coroamento, em termos de desenvolvimento, de todo um processo de modernização das sociedades, né? No que diz respeito ao aspecto, principalmente ao aspecto político, né? E esse esquema proposto por esse sociólogo Marshall, ele é bem interessante porque, na realidade, esse estado de bem-estar social, ele significa um momento em que as lutas de classe a que se referiu o professor, né, que tinham uma configuração bastante diversa no século XIX, já também no século XX, e já no final do século XX, início do século XXI, ela se configura necessariamente de forma institucional, passando pelo Estado. Quer dizer, as conquistas dessas lutas, hoje, elas se traduzem concretamente com a participação do Estado, né, em termos de benefícios indiretos, né, como a saúde, a educação, o direito ao trabalho, a previdência social, a aposentadoria. Quer dizer, esse nível dos direitos, na sua ênfase mais em relação aos direitos sociais, é que dá a tônica desse estado de bem-estar social. Né? Alguma contribuição? Desculpe, só, ele perguntou também com relação ao Brasil, né? No Brasil, quer dizer, se perguntar, nós temos um estado de bem-estar social? Temos, né? E, historicamente, com avanços e recuos, né? Em momentos muito marcantes, esses direitos vieram por outorga do Estado, depois a professora poderá, né, explicitar melhor de forma histórica essa questão. Em outros momentos, mais recentes, por exemplo, com a redemocratização, eles são resultado de lutas, de grupos, de movimentos da sociedade de forma muito mais clara, né? E, como já tinha enfatizado o professor, é possível que em certos momentos haja até recuos com relação a isso, mas eu diria que no Brasil, mesmo atento a essa questão da não linearidade que ele chamou a atenção,
de que nós podemos dizer que o estado de bem-estar social hoje no Brasil está melhor do que há alguns anos atrás e que certamente, a continuarmos assim, ele estará melhor daqui a alguns anos. Ok. Bem, infelizmente a gente não vai ter tempo agora, porque apesar do professor Geraldo Elvio ter pedido a sua contribuição, a gente fala sobre isso no segundo bloco, porque para encerrar eu gostaria de pedir ao senhor para dar uma dica para quem vai fazer o Enem dentro da matéria de Sociologia. Olha, a gente, de fato, há uma certa dificuldade exatamente por não ter tido ainda, né, as provas de Sociologia no Enem. Mas eu diria que certamente um formato que deverá aparecer muito, né, é se pedir que se leia um texto, né, e que se faça um exercício de interpretação em relação àquele texto. Eu diria o seguinte, que não se perca muito tempo, se não tiver um entendimento claro do texto, é que passe para outra questão, para depois voltar àquela, porque senão você pode perder muito tempo, né, e em prejuízo das outras questões. Ok. Bem, nós vamos então dar uma pausa e voltamos depois do intervalo com muito mais sobre o Enem. É isso aí, gente. Como disse o professor, para fazer uma boa prova é só ler com atenção as perguntas. A gente já volta.